trabalho, como está seu tempo. Sempre dá pra melhorar. É só você ficar ligado que vai poder fazer. Melhora cada dia, melhora cada dia, melhora cada dia. Melhora cada dia, melhora cada dia, melhora cada dia. Melhora cada dia.net.br. Muito bem. Alexandre Wendel. Muito bem, bom dia. Hoje, dia 10 de novembro de 2017. Como está a sua vida? Como está o seu trabalho? Tenha em mente que dá para melhorar. E hoje, aqui nos estúdios, estamos com Luan Mainar falando sobre planejamento sucessório. Não saia daí que a gente volta já. Melhora cada dia. Melhora cada dia. Alexandre Wendel. Muito bem, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal AM 540. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Você no caminhão, no carro, no trabalho, em casa, ou então através da internet, através do AJN1.com.br que está nos acompanhando, ou através de www.melhorcadadia.com.br, onde você também pode escutar esse programa a qualquer hora do dia. Se você perdeu e quer saber mais sobre planejamento sucessório, escute o programa em podcast ou na nossa página da internet e escute o seu devido tempo, na hora que for melhor para você. Hoje, dia 10 de novembro de em 1807, a família real portuguesa estava embarcando para o Brasil, Luan, devido à inflação lá do nosso querido Napoleão. Bem, hoje estamos aqui falando sobre proteção patrimonial. Não é isso, Luan? Bom dia. Isso, bom dia, Alexandre. Obrigado mais por esse convite aqui, para estar trabalhando e conversando mais sobre o direito e estar esclarecendo para a população. Legal, bacana, é importante. Aproveitando a cobertura aí da Rádio Jornal, a gente está em todo o estado de Sergipe, nos povoados. Eu tenho certeza que tem conflitos aí de patrimônio por esse Brasil afora, e tem muita gente nos escutando. E quem está no exterior, que tem família também, que está com problema de herança, eu acho que essa entrevista nossa vai ser bastante esclarecedora, porque uma coisa é certa: todos vamos morrer, não é isso? Isso é uma coisa certa que a gente tem, né? Nosso tempo é finito, então a gente tem prazo de validade, né? E é importante saber ou não deixar problemas para os nossos descendentes. Tem gente que paga até enterro antecipado, né? O cara com 40 anos, não, eu posso morrer, vou pagar logo como vai ser meu funeral, quero que seja assim, hoje assim tem tal. como se fosse um plano funerário, você faz um mês, já está tudo organizado. E tem aquele que não quer nem saber, olha, quando eu morrer é problema dos outros, onde é que vão me enterrar, então eu não estou nem aí se vão brigar, se vão se matar, não é problema meu. Isso. Mas, como você usou, tem duas coisas que o brasileiro não tem costume. Planejamento financeiro, né? Isso. A gente não tem o costume de pensar no futuro, pensar em aposentadoria. Agora, com essas reformas que chegaram atropelando todo mundo começou a pensar mais no futuro, mas tem alguns que não deu nem tempo. E com relação à morte, o mexicano comemora a morte, festeja. Eu acho que talvez eles planejem melhor do que a gente por aqui. A gente não faz um planejamento e deixa realmente um desconforto para a família, e às vezes brigas muito grandes, porque tem o cônjuge, né, Luan? O cônjuge também, às vezes vou falar do caso particular, o meu, né? Minha irmã morreu e o herdeiro mais próximo era meu pai, e aí meu pai também falecido passou a ser eu. Estava certo eu abrir mão de tudo, mas muitas vezes, e a minha esposa concordou, mas muitas vezes o familiar concorda com aquilo, mas o cônjuge chega, não, vamos abrir mão disso não, então não é uma coisa tranquila assim. Não. Como você bem falou, o brasileiro ele não tem esse costume de estar tratando a morte como uma forma natural, né? E muitas vezes acontece das pessoas não conversarem ou planejarem a vida, vamos botar a vida pós-morte não, a vida dos herdeiros, né, após a morte deles, por fato de que acho que fica com medo de pensar, não, se eu estiver planejando o meu falecimento já, como é que vai ser depois, eu já vou morrer antes. Tem gente que pensa isso realmente, né? Assim, não, se eu começar a falar em morte, eu vou morrer antes. Isso. Tem gente que não fala em morte, não fala em câncer, não fala aquela palavra. Exato. Mas o planejamento sucessório, ele se inicia, ele pode ser iniciado em qualquer idade. Não é uma pessoa a qualquer momento. Não é uma pessoa com idade mais avançada que precisa fazer o planejamento sucessório.
Na realidade, é necessário o planejamento para aquela pessoa que tem um patrimônio, né? E precisa deixar esse patrimônio, quer deixar para uma pessoa específica, ou não quer deixar para uma pessoa que provavelmente... O patrimônio é qualquer coisa, até um automóvel? Qualquer coisa que é patrimonial, seja Joia entra nessa história? Joia entra na história. Tá. Seja bem imóvel, né? Que você consiga mensurar valor, até mesmo não conseguindo mensurar valores, sei lá, vamos supor, um desenho, né, de uma pessoa... Quadro, né? Pode ser. Quadro, né? Não de artistas, sim, mas um quadro pessoal. E tal, tem um valor para um filho, para outro não sei, e o qualquer. O valor sentimental, né? A gente pode falar assim, valor financeiro e valor sentimental, ele todo bem, todo aquele patrimônio. Nossa, água chega aqui, patrocínio da Água Viva. Aquele patrimônio daquele falecido, ele entra na sucessão. Né? Ok, bem, tem muitas dúvidas com certeza. Agora, pelo menos no momento, muita gente está quebrada sem dinheiro nenhum e não tem nem patrimônio, né, para deixar. Mas aqueles que têm patrimônio, e o inferno às vezes começa em vida mesmo, né? Isso. A gente visualiza muitas brigas, né? Quando se tem um ou dois patrimônios, mais de alguns herdeiros, e isso só vem agravando quando o filho do falecido também morre, ou morre antes do pai, e aí os filhos, né, os netos entram também para a processão. Então você começa a ter uma gama de herdeiros, né, que não são diretamente, vamos botar parentes de primeiro grau, que seria o quadro natural, né? O pai tem os descendentes dos filhos os netos, né? Então naturalmente seria essa sequência. Então o avô falecer e os pais herdarem aquele patrimônio, mas às vezes tem alguns filhos que falecem antes do pai e os netos, eles são herdeiros na cota parte do pai referente à herança. O meu caso lá, a minha irmã herdou da mãe dela, né? Não tinha nada a ver com meu pai. Só que aí a mãe dela morreu, minha irmã morreu e tinha 2 filhos, certo? Só que a mãe dela não passou para ela esses imóveis. Então, quando a minha irmã morreu, os imóveis estavam no nome da mãe dela, que não tinha nada a ver comigo. Certo. Né? Minha irmã por parte de pai. Mas a mãe dela faleceu primeiro. Mas como meu pai também morreu, e eu passei a ser o herdeiro da mãe dela, eu passei a ser o herdeiro e não os filhos dela. É um nó esse negócio. Na realidade aí teria que ter sido os filhos, né? Você como irmão... Não, naturalmente seria isso que a gente falou. Isso. Só que a mãe dela não passou os imóveis para a filha, ficou no nome da mãe dela ainda, que era casada com meu pai. Então, entendeu? aí você estaria pegando a cota parte referente do seu pai. Isso, aí eu peguei. Pronto, isso. Porque no momento que a sua irmã teria falecido primeiro, que... Não, naturalmente, por burocracia, a mãe da minha irmã não passou para os imóveis para frente. A minha irmã também não pegou essa herança, entendeu? Então ficou jogado lá. Na documentação. Mas o falecimento primeiro foi da sua irmã ou da mãe dela? Da mãe dela. Da mãe dela. Da mãe dela. Pronto, então, nesse momento, a gente chama de sucessão aberta. Então, os direitos hereditários, eles são passados para os herdeiros no momento do falecimento. Mas ninguém vai atrás, entendeu? Isso eu quero dizer. Então, ficou os papéis dormindo lá. Isso, mas aí o que acontece? O direito do seu pai, ele partiu do momento... Ele partiu do momento do falecimento da mãe da sua irmã. É um nó, cada caso é um caso, mas vamos lá. Estamos aí com o professor Wilder Santo, a grande audiência desse programa. Bom dia, doutor Wilder, pois não? Viu, doutor? Professor e radialista. Professor e radialista. E amigo agora. Eu me graduei em Ciências Jurídicas, Direito, a última turma da vetusta e gloriosa Faculdade de Direito da Rua da Frente. Muito bem. 26 de dezembro de 80, mas não gosto que ninguém diga doutor. Até mesmo porque eu não fiz doutorado. Muito bem. Olha, o ilustre entrevistado naturalmente nos dirá que o melhor caminho é a sucessão testamentária. Então, eu, com meus irmãos, participamos de uma sucessão sem testamento e vimos que a coisa não é fácil. Então,
A meu ver, os pais devem terminar, devem se preparar para uma sucessão testamentária, evitando que os filhos depois se compliquem e brigas horríveis, até caso de morte que ocorreu, né? É verdade. Nós vamos ouvir a palavra do ilustre entrevistado. Muito obrigado pela participação, são 9 horas mais 19 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM, no programa Melhor a Cada Dia, com o doutor advogado Luan Mainar. Então, vamos lá. O caso colocado pelo nosso ouvinte é interessante, né? É importante sim, é um dos mecanismos de planejamento sucessório a utilização do testamento. Só que existe alguns pré-requisitos para que a gente possa estar utilizando essa ferramenta, né? O testamento nada mais é do que a última vontade do morto, né? Ele deixa por escrito. Esse testamento ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito de forma pública, indo no cartório, né? Ele pode ser feito particular, feita a própria em casa. Ele pode ser feito público cerrado, que é aquele testamento onde ele é cozido, como se fala, né? Ele é costurado e somente aberto no momento do falecimento dele. Nem o tabelião não tem conhecimento, ninguém também tem conhecimento. Deixa eu atrapalhar você e o Wilder nesse aí. Talvez isso seja um pouco por medo, né? Vamos supor, você deixa um documento lá, você não confia muito na esposa ou em algum filho e tal, assinado, e aquele documento some e o pau quebra. Isso. Se aquela pessoa que se acha prejudicada naquele documento não concordar com aquilo, ela some com o documento. Existe esse grande problema de que isso é mais importante, ou mais seguro você fazer um testamento. Isso, você fazer um testamento público, apesar de ser um documento público, né? Por estar em cartório, mas não é divulgado. Então você pode fazer nos cartórios que tem a função de tabelionato de notas, né? Que são alguns que é aqui do estado, e que eles não tem uma publicidade, assim, por assim dizer, como se fosse uma escritura pública, né? Ou seja, regional, pela região onde você mora. Não, você pode fazer em qualquer lugar. Mas existe esse grande problema. O documento, o testamento público, ele precisa, a necessidade da validade dele precisa ser apresentado em juízo, né? Caso não seja apresentado, ele não terá a sua efetividade, né? Então é importante sim o falecido, o testador, informar pelo menos a uma pessoa que existe um testamento, né? Que no momento do falecimento dele, esse testamento tem que ser apresentado a juízo para que pode dar o azar de você deixar no cofre do seu contador e o contador morrer também, né? Também existe descoberto anos depois. Isso acontece. Isso deve ter acontecido. Eu vou pedir desculpa a você e o professor Wilder, mas Edneuza do Ponto Novo está na linha com a gente. Bom dia, Edneuza, pois não? Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. É o seguinte, o meu pai faleceu. Ele tem uma casa, que ele morava com minha mãe e meus irmãos, e tem a casa da minha avó, que ele era o herdeiro. Certo. Só que minha avó já tinha morrido, meu avô já tinha morrido, e ele tem duas irmãs que foram embora para São Paulo. Só que a gente não sabe notícia dela. Só que quando meu pai morreu, minha irmã mais nova, ela está dizendo que essa casa ela vai fazer uso capião para ela, porque ela morava com minha avó. Certo. Então eu gostaria de saber se ela tem direito de fazer isso. Outra coisa também, ela fez uma procuração para minha mãe, que minha mãe teve um AVC, e ela mora mais perto de minha mãe. Ela fez uma procuração para tomar conta da filha de minha mãe, sem perguntar aos irmãos. E ela está mandando na casa em tudo. Eu queria saber qual a atitude que eu posso tomar para mudar essa situação. Tá aí, Edneuza do Ponto Novo, obrigado pela ligação, obrigado pela participação, pela audiência. São 9 horas mais 23 minutos, estamos aqui com o Dr. Luan Mainar ao vivo falando sobre esse planejamento. Mas antes disso eu queria falar que, atenção a todos os artistas também que estão nos ouvindo, comerciantes sergipanos, que o FASC, a Feira de Arte lá de Cultura de São Cristóvão, voltou. As inscrições nos editais de comércio e artes estão disponíveis até o dia 17 de novembro no site sãocristovão.se.gov.br. Não perca tempo, venha trazer a sua arte para o festival mais amado do estado. Prefeitura de São Cristóvão mandando esse recado
Muito obrigado. E o Brasil já está ganhando 2-0. E outra notícia né? importante, chegou aqui fresquinha aqui nos estúdios, aqui através do nosso telão. O Brasil está ganhando de 2-0. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Alexandre. Respondendo aí as duas perguntas da nossa ouvinte. Primeiro, essa questão da herança. Como sua avó, é isso? Tinha 3 filhos, mesmo que a pessoa esteja morando em outro estado, morando em outro país, ela não perde o direito dela. Então, nesse momento, seria necessário que se houvesse abertura do inventário, né? E se não souber aonde ela está, aí sim, essas duas partes que seriam das irmãs do seu pai, elas seriam resguardadas, né? Estariam protegidas por um certo tempo, lógico, isso não é ad eterno, existe um prazo para que se busque a herança. Caso não apareça, ou caso não busque essa herança, aí ela volta para o monte, que seria para a herança toda. Então, o mais correto de fazer é fazer a abertura do inventário e que seja dividido para as 3 partes, né? As 2 irmãs do seu pai e seu pai. Quanto ao uso capião, eu não visualizo a princípio uma possibilidade de fazer uso capião, até porque, apesar de você a sua irmã estar de posse mansa e pacífica da casa, mas ela está consciente, né? Ela está devido a autorizações dos principais proprietários, né? Seria como se fosse uma cessão. Ela estaria cedendo a título gratuito para que ela usufruísse. Então, a princípio, eu não vejo uma possibilidade de uso capião. E respondendo a última pergunta, que é em relação à procuração da sua irmã, a gente precisa visualizar cada caso concreto, mas a gente precisa visualizar se sua irmã, se sua mãe, ela está com plenas condições mentais, né? Se há algum problema. Se havendo algum problema, você pode haver o pedido de interdição, mas aí, pelo que eu vejo, iria ter uma disputa entre os irmãos para quem estaria tomando conta dela, né? Mas se ela passou a procuração, estando consciente, a procuração é válida e ela pode estar administrando os bens do seu mãe. Muito bem, ok. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Continuamos aqui na Rádio Jornal M540, são 9 horas mais 26 minutos ao vivo. Aprendi outro termo aqui hoje, que a herança legítima corresponde a 50% do patrimônio do falecido e que cabe aos herdeiros necessários. Olha, herdeiros necessários. Isso. Eu fui um herdeiro necessário. E a cota disponível corresponde aos outros 50% do patrimônio do falecido. Ou seja, esse outro 50%, ele faz o que quiser. Exato. Então, se por acaso, com muita raiva da esposa, ele quiser dar esse 50% para uma amante, ele pode. Ele pode dar. Todo mundo tem na sua totalidade do patrimônio, pode dispor de 50%, né, em vida, dispor de forma diferente. Posso dar para a universidade? Pode dar para uma ONG? Até para cachorro você está podendo dar atenção à sua herança, né? Mas o que é importante observar é que, independentemente da possibilidade de você fazer o que você quiser dos 50%, os outros 50% eles são resguardados por direito e por lei, pelo Código Civil, aos herdeiros necessários, né? Que seriam listados ali no rol até, se eu não me engano agora, se eu não estou confundindo, até o 3º grau, né? Então, os descendentes, os avós, os netos, na realidade, os filhos, netos, tataranetos, bisnetos, esses são os herdeiros necessários. E também tem a parte, se o falecido deixou nenhum descendente, você tem a parte dos ascendentes, que seria o avô, bisavô e assim por diante. A outra parte você pode dispor 50% também. E aí você pode deixar para o mesmo filho, ou para um outro filho, ou somente para um filho. Às vezes o cara tem um filho preferido, ele quer deixar para aquele lá. Não, esse é o responsável, eu quero dar para esse. Ou pode querer dar para o responsável também. Exato. Aí você pode dispor da forma que você bem entender. Certo. Né? E como é que a gente pode dispor desses outros 50%? Através de testamento. Então você faz um documento particular, público, como a gente já falou aqui, e você coloca ali, colocando a disponibilidade da parte disponível para fulano de tal, ou fulano de tal, ou você pode transformar um bem, ou você pode deixar em percentual. Agora, Alexandre Wendel.
Bom dia, estamos de volta na Rádio Jornal AM540 ao vivo com o programa Melhor a Cada Dia na Rádio Jornal AM540. Está aqui do nosso lado Luan Mainar falando sobre planejamento sucessório, muito bem. E ao vivo do outro lado da linha, em qualquer lugar desse país, está o nosso colunista de fim de semana falando sobre o que ver em cinema, Netflix, HBO, o que quer que seja. Bom dia, Wendel Barbosa. Bom dia, Alexandre Wendel, bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Wendel Barbosa. Bom dia. O que temos para esse fim de semana de bom e contagiante, Wendel? Olha, eu vou te dizer que está muito empolgante o final de semana, viu, Wendel? Sabe, Dona Flor e os Dois Maridos, a cultuada obra de Jorge Amado? Lembro dela. Ganhou mais um remake, dessa legal. vez com a Juliana Paz. A história permanece a mesma, Wendel. Dona Flor é casada com o Vazinho. De repente o malandro morre e ela casa com o Teodoro, que é um farmacêutico muito sem graça, que não a satisfaz à noite, vamos dizer assim. Dessa vez ela começa a receber o espírito do Vadinho e aí ela passa a conviver os dissabores e as alegrias, vamos dizer assim, de viver com dois maridos. O que chama bastante atenção nessa nova versão é que apesar da gente estar em 2017, o mundo que é avançado, é engraçado como o filme, pelo menos nas cenas mais sensuais, está muito mais público do que o filme da década de 70 com Sônia Braga, entendeu, Eder? Entendi. Você deve ter assistido a versão também lá de 41 anos atrás. Vi, você estava você não era nem nascido. Grande recordista de bilheteria. É engraçado isso, né? Parece que a gente está caminhando e está avançando e está ficando um pouco mais, como é que eu posso dizer? Público, vamos dizer assim, né? Além dessa estreia de Dona Flor, desse novo remake de Dona Flor, nós temos um filme argentino e ele está no cinema Vitória da Rua do Turista. Você sabe que o aborto no Brasil é ilegal, inclusive está discutindo isso agora lá em Brasília, né? Cuidado com o que você fala, que tem um advogado aqui. Tem um advogado aí, né? O aborto é ilegal também na Argentina. Então tem um filme chamado Invisível, é um filme argentino. Os argentinos são os melhores da América Latina no cinema, eu posso garantir isso. O filme trata sobre gravidez na adolescência e aborto ilegal. Vai mostrar as consequências de uma garota de 17 anos que fica grávida, não tem intenção nenhuma de ter esse filho, e aí o filme contextualiza toda a vida dela, a infelicidade e a solidão que ela vive, mas o filme não levanta bandeira, sabe, o filme apenas mostra o problema e cada um de nós é que tire suas próprias conclusões. O filme chama-se Invisível, e está na Rua Vitória, no cinema Vitória da Rua Turista. E para acabar, é uma dica para segunda-feira, Wendel. Na próxima segunda-feira, o dia inteiro vai ser dedicado para filmes brasileiros. Apenas R$4. Segunda-feira, filmes por apenas R$4. Somente filmes brasileiros. Na Rio Cinemark só vai ter filme nacional. Legal. E qualquer sessão vai custar R$4. Para você saber os filmes que estarão em cartaz aqui em Aracaju, vai confere lá no site do Cinemark Brasil, que você vai saber. Que acompanha lá. Projeta Brasil Cinemark. Bacana. Parabéns ao Cinemark. É uma boa. E detalhe, toda a renda será revertida à produção do cinema, à produção e o fomento do cinema nacional. Então, vale a dica, vale a segunda-feira que o apoio ao cinema nacional, que também é uma forma de gerar emprego, né, Wendel? Exatamente. É uma forma de gerar emprego e fazer a economia girar, pelo menos nessa área de entretenimento, já que esse ano, por conta de tudo que se tem falado sobre economia e política, a produção diminuiu um pouco, os financiamentos e patrocínios caíram consideravelmente. Bastante, exatamente. Então eu acho que esse tipo de atitude vale a pena da gente. Fora que o valor, R$4, passou aquele filme que você tem que assistir, não teve tempo de assistir. Na segunda-feira, sai do trabalho, vai pro cinema e quem está de férias pode ir o dia inteiro assistir filmes a R$4. Muito bem, Wendel Barbosa. Continue ligado aqui que a gente vai falar com um assunto que interessa a você. Você que tem patrimônio, tem muita coisa para deixar e tem 2 filhas e está pretendendo vir com mais 4 filhos ainda pela frente. Continue ligado na Rede Jornal. Eu vou dizer que meu patrimônio são minhas filhas. E pra ela, aí você vai deixar uma para outra. Cada uma vai educação para as duas. Cada uma vai ficar com 50%. Uma tome conta da outra e vamos para frente.
Ok, Wendel, obrigado pela participação, obrigado pela audiência e continue ligado no programa Melhor a Cada Dia, ao Bom dia para vivo. nossos ouvintes, bom dia para a Luan e para todos aí. Obrigado, segunda-feira eu já vi que ninguém vai trabalhar, que todos vão estar no Cinemark aproveitando filme por R$4, filme nacional. Luan, então vamos lá. Planejamento sucessório, essa encrenca toda que a gente falou no primeiro bloco, demora se você não fizer um planejamento. Ou seja, o pai deixou tudo certo, fez o planejamento, fez lá o testamento, registrou em cartório ou não, ou só entregou os filhos, tudo funcionou bem e acabou. Mas se não tiver isso, essa encrenca pode levar mais de 1 ano, 2 anos, a mãe e os filhos podem passar necessidade se demorar muito? Pode, a gente tem diversos casos que, devido à briga de herança, né, aquele patrimônio que poderia ter vindo para o herdeiro, poderia ajudar a investir em alguma coisa, ou trazer algum tipo de renda. Às vezes pagar a dificuldade da Exato. família, porque o pai tinha uma renda, digamos, 5 mil, 2.800 reais, ou 100 mil que seja. Esse dinheiro estava cotidianamente na vida daquela família. Exatamente. Ele morre e aí vira uma confusão. Exato. Eu costumo dizer que o inventário ele costuma demorar quando alguém está pleiteando um direito que não é seu. Né? Porque eu sempre coloco que o direito à herança, né, o direito sucessório, ele é matemático. Já existe uma pré-definição do que cada um tem seu direito. Se vamos partir do pressuposto de que o falecido não fez nenhum tipo de planejamento sucessório, não deixou nenhum testamento, não deixou nada, então vai se buscar quem são os herdeiros necessários, como você bem colocado aqui, os herdeiros necessários, e dividir em cota parte para cada um. Né? Se, no caso mais simples, se o pai falece e só deixa 2 filhos, então cada filho, né, teria direito a 50% do patrimônio. Né? Mas, vamos supor, se o pai falece, ele era ainda casado, a mãe ainda é viva, né, a depender do regime de bens também, a mãe ficaria com 50% do patrimônio, os outros estariam sendo divididos para os filhos. Quem perdeu o primeiro bloco na M Jornal ao vivo pode acompanhar também através da internet, lá no nosso site www.melhorcadadia.com.br, e você vai ver esse programa gravado no momento que ele convier. Nesse primeiro bloco, eu comentei que os 50% desse patriarca aí no caso, ele podia dar para quem ele quisesse, né? Isso. E a gente comentou também que ele podia, inclusive, preterir um filho por ser mais querido e dar os 50% dele para um filho, como ele falou, pode hoje em dia até dar para um cachorro. Você pode dar para uma universidade, você pode dar para... Agora, morreu, ele deixou os 50% para a universidade, e aí aqueles filhos podem contestar ainda assim? Se for da parte disponível, não. Não. Aí ele pode questionar a questão da validade do testamento. Se o testamento ele não observou a legalidade. E aí ele pode. Ele não pode, se ele fez 51%, 52%, aí vai contestar, e aí ele para pode tudo. contestar, mas vai até o limite da disponível. Se ele está doou no limite dele. Isso, se ele doou 60%, 10% teria que votar e os outros 50% vai ficar por. Aí que entra a confusão, porque se esse negócio for um imóvel, né, por exemplo, como é que você vai pegar um imóvel e vai dizer assim, olha, esse imóvel deu 62%, e aí essas contas começam a virar um inferno também na cabeça de todo Isso, mundo. porque na realidade... E vai ter perito e vai ter um monte de coisa. Na realidade, O Brasil acabou de fazer o 3º gol para quem está trabalhando, quem está acompanhando, mas está ouvindo o programa. Brasil 3 no Japão. Então, na realidade, o patrimônio em si, você não vai pegar a casa e vai mensurar, não. Tipo, vamos supor, existe 2 bens, né? E 2 herdeiros, cada um vai ficar com uma Não casa. é assim, uma casa vale 80 mil e outra vale 20. Isso, não, na realidade você vai pegar todo o patrimônio, né, que na realidade isso é o inventário, que na realidade o inventário é você trazer todo o processo, todos os Avaliar bens, tudo isso. avaliar e dividir proporcionalmente para cada herdeiro. E aí começa a confusão, são 5 filhos, todo mundo concorda em vender, mas umzinho chega lá e fala, não é hora de vender, vocês estão vendendo minha casa muito barato, eu não quero vender. Pronto. Para tudo. A princípio sim, mas essa pessoa que faz esse tipo de ato, que é comum no judiciário, a gente vê em processo de litígio, ele só tende a prejudicar os herdeiros e a si mesmo. Por quê? O imóvel não pode ficar congelado somente por vontade de um dos herdeiros. O que aconteceria? Se ele não concorda com a venda,
ele tem duas opções. Ou ele compra a parte de cada um pelo preço da avaliação, ou se não conseguir comprar e aí um dos herdeiros ele quiser vender, pode ir para as medidas judiciais e leiloar o empreendimento, a casa. É porque às vezes acontece assim, o imóvel do papai, ele acha que aquele imóvel vale 100 mil reais, né? E aí você vai dar uma olhada no mercado hoje, ele está 60, e esse cara fala, não, eu não vou vender agora não, vou esperar melhorar. E aí pronto, para tudo. Isso, aí você ter a demora judicial, né, que você vai ter que entrar com a execução, foi a pergunta. Quanto tempo está variando isso aí, irmão? É muito difícil o rápido mensurar. É quanto tempo? Então o rápido... Eu tenho um caso rápido que foi de 10 anos. Então, o rápido a gente consegue realizar o inventário caso não haja nenhum tipo de briga, nenhum tipo de conflito, em 15 dias ou menos, se a gente for levar para cartório, né? Mas em 15 dias, a 30 dias, sem briga nenhuma, com rolamento, tudo certinho, todo mundo amigável, você leva...